Eu lembro, eu trabalhei com o Vilhena em 1980. Eu era estagiário dele, numa agência de propaganda ali em Botafogo. O Bulcão, ele é um historiador pop. Acho que, assim, eu posso dizer o projeto que você está trabalhando? Ele está contando a história da família Guinle. Eu acho que não tem mais nada. Vocês não sabem o que é, mas vocês vão conhecer, vão ler muito e vão devorar isso. Vocês tiveram uma experiência de vida muito próxima, que foi a ditadura do tráfico. Que foi aquela coisa da sua vontade, do seu desejo, dos seus direitos serem subjugados entre um Estado incompetente, certo? Uma polícia corrupta e bandidos absolutamente sem ligação com seus vizinhos, né? E é muito parecido com a ditadura que a gente viveu na década de 70, certo? Porque a polícia que você contava em estar te protegendo, na verdade, ela estava te dando uma dura a cada esquina, a cada lugar que você chegava, era proibido ter reunião, não podia ter mais de 3 pessoas numa esquina, que a polícia chegava e dava uma dura. E a polícia estava escorada pelo exército, certo? Nessa época. E, para vocês terem uma ideia, durante a ditadura, isso é bom que a gente não se esqueça, não existia habeas corpus. Você era preso e não tinha habeas corpus, prendeu, fudeu, entendeu? Então, essas coisas é bom a gente sempre lembrar, essas coisas não devem ser esquecidas, essas coisas devem ser passadas de geração em geração, da mesma maneira que o povo judeu faz com o Holocausto. Isso é muito importante para que a gente desenvolva, certo, a liberdade nas pessoas desde a sua mais tenra infância, certo? Esse direito de ir e vir, essa segurança que a gente sabe que uma criança sente ao sair de casa para brincar, para jogar bola, soltar pipa, andar de carrinho de rolimã, todas as atividades, né, cara, que fazem parte da vida de uma criança, brincar de boneca, desculpa os meninos, certo? Então, isso eu acho uma coisa muito importante. E eu vi isso nos textos que eu li, me emocionou muito. Eu vi a história, que é a memória coletiva, sendo contada, lembrando da Rocinha, da origem da Rocinha. Então, eu achei bacana quando eu encontrei isso num dos textos, certo? Eu achei bacana ter a coisa da religião, que é uma coisa tão presente na vida das comunidades, sobretudo, hoje em dia, ou para quem ouve rádio, né? E vi violência e vi o fabuloso erotismo também, fiquei muito satisfeito. Foram momentos bem divertidos. Eu quero dizer que vocês me deram muito prazer e eu fiquei muito impressionado com o fato de ter uma missão, certo? Porque isso me remeteu aí, mais uma vez, ao início da Nuvem Cigana, que era esse grupo de poetas da década de 70, em que a gente se apresentava em espetáculos que a gente chamava de artimanha, em que misturava música, teatro e poesia, certo? Fantasia, ia gente fantasiada, ia alguém que sabe, tivesse um compositor, ia, Moraes Moreira ia, Alceu Valença ia, tinham vários, sabe, Daná Vasconcelos, que é um grande percussionista brasileiro, ia lá e tocava. Então, estava todo mundo começando, né, na verdade. Então, e ao mesmo tempo tinha samba, porque tinha um bloco de carnaval, a gente também tinha um bloco de carnaval, e também tinha uma pelada, porque tudo era feito em nome do prazer. O prazer, porque a gente era muito jovem e a juventude tem direito irrestrito ao prazer. E a escrita, certo? Ela é a busca desse prazer, mesmo a gente sabendo que na dor a gente também encontra o prazer. Então, acho que eu fiquei muito feliz de ver que vocês cumpriram uma missão, porque no primeiro almanaque que a gente fez, chamava-se Almanaque Biotônico Vitalidade,
vários poetas e artistas gráficos foram convidados, e o tema era o Estado policial. Isso era em 1975, no Rio de Janeiro. Então a gente tinha que falar o Estado policial. E foi o meu poema para esse almanaque, era Vida Bandida, que o Lobão, 12 anos depois, veio musicar, e que era uma visão que eu tinha na década de 70, que os meninos que estavam no tráfico, eles, na verdade, estavam tentando ser heróis, tentando mudar uma realidade, tentando mudar uma condição de vida muito desigual, muito desfavorável a eles. Algumas críticas que eu fiz aos textos que eu li foi em função desse desequilíbrio. Eu percebi muito em que tinham textos que começavam muito bem e, ao final, eles eram largados, certo? Como se a pessoa tivesse cansado daquilo. E escrever é reescrever. Escrever é uma missão permanente, certo? A gente tem que ter o prazer na escrita da mesma maneira que tem o prazer na leitura. E isso foi uma outra coisa que eu percebi, algumas imagens que vocês criaram, que era sempre no momento do ócio, que é um momento muito importante, que é o momento da reflexão, que cabe a reflexão, mas várias vezes eu percebi que citavam a leitura nesse momento de ócio. E isso é fundamental, a gente está numa biblioteca. Sabe, a leitura ela é fundamental. E você, quando começa a escrever, principalmente um livro, a humanidade conspira contra. Passa um e fala, para quê? No Brasil não dá dinheiro, não vai arrumar um editor, bobagem. Passava o tempo todo ouvindo isso. Bom, fiquei lá, doía aqui, doía ali, ficava horas escrevendo, fiquei assim, me dediquei mesmo, vou fazer um romance assim, tal que tinha aberto assim na minha cabeça. E quando a primeira fornada ficou pronta, eu não li alto não, mas eu pedi para minha irmã, para a Márcia, que é parceira dele, são parceiros, é o comadre, é verdade. Pedi para minha irmã ler, e ela foi muito generosa, que ela leu em 2 dias, depois ela me ligou e fez a seguinte pergunta: quem é o personagem principal? Que para mim era a coisa mais óbvia do mundo, quem era o personagem principal. E a minha irmã não conseguia identificar. Bom, refiz. Pedi mais para as 3 cobaias lerem, tomei muitas críticas. Fiz a 3ª fornada, a 4ª fornada, aqui, de livro, tá, gente? Mas é livro, de muitas páginas. Enfim, na 9ª fornada, as críticas tinham caído de maneira bem forte. Aí as pessoas já falavam assim, porque aqui onde está escrito 6, por que você não pôs meia dúzia? Aí eu falei, então, agora estamos discutindo bordadinho, besteirinha, agora já está na hora de tentar uma editora, que é também um momento que é desesperador, né? Não, Júlia? É um saco. Ainda hoje, enfim, não sei se ainda hoje eu acho um saco, mas enfim, é chato, mesmo hoje é chato. É chato porque você ou recebe cartas padrões, ou não recebe, ou é enrolado, mas um dia eu cheguei em casa, morava aqui embaixo de São Conrado, e tinha um recado na secretária que a editora tal queria falar comigo. Eu falei, o cara vai me chamar para ir lá, para pegar, por que não devolveu logo e tal? Mas na verdade já era para assinar o contrato e tal, e já de cara o livro ganhou um prêmio da Biblioteca Nacional. Então, já de cara assim, eu quebrei 2 regras daquela buzinação que eu tinha escutado, e era que não dava dinheiro e que era muito difícil de ser publicado. Então eu penso a seguinte coisa: quem tenta quebrar com a gramática, com a norma culta, eu sempre fico... como eu não tenho essa capacidade, eu sou caretinha, escrevo de uma maneira careta, eu tento apenas ser ágil, né? Vou falar de um padre do século XVII, se for muito arrastado, ninguém vai ler, vai ser chato. Eu tento não ser chato, eu tento não fazer citação, às vezes o editor obriga, né? Às vezes tem questões legais, tem que citar a fonte e tal. Mas por mim não tinha nada disso, meu irmão, acredita aí, juro que eu não estou mentindo. É assim, assado. É porque eu quero contar uma história com
com agilidade. Pop, né? Então, quem andou aí quebrando a gramática, eu não sei se é por aí que você é moderno. Assim, o Saramago fazia isso, mas o Saramago era né? Tinha enorme habilidade. O Gabriel Garcia Marques, ele tem um livro que é um parágrafo só, corrido. Os caras ganharam o prêmio Nobel. Tudo bem. Eu acho sempre um terreno perigoso. A outra coisa que eu escrevi aqui de um texto, alguém falou que o sexo tinha sido fúnebre. Eu fiquei pensando, cara, o que é um sexo fúnebre? Eu pensei muito, o que é um sexo fúnebre? E não é necrofilia, não é uma pessoa que gosta de transar com cadáver, não. É porque o sexo, tudo bem, o sexo não foi bacana, foi um sexo gelado, tal, alguma coisa assim. Usar adjetivo, eu sempre fico pensando, que adjetivo vai bem aqui? Às vezes você coloca, o editor vai lá, você parou, pensou, rodou, andou na praia, blá, 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 blá. Eu acho que cai bem, isso. O cara vai lá, isso é porcaria, isso não tem nada a ver, né? O cara vai lá e te detona. Uma coisa que às vezes que me incomoda como leitor, e eu como estou escrevendo, é super difícil, é você não ficar repetindo palavras no mesmo parágrafo. Se você não tiver atenção a isso, você cansa o seu leitor. A única pessoa que eu li que eu achei que estivesse dentro do padrão, já tem que escrever sobre um objeto, e só no final você vai revelar o qualquer, pelo menos eu recebi isso como tarefa. A única que fez isso, escreveu sobre um MP3. Mas aí eu achei que o texto ficou meio óbvio, não sei, não me surpreendeu, eu achei que fosse um telefone celular, me enganou, bacana. Tá, mas eu achei que depois, eu achei esse texto que estava dentro das normas deles, eu achei o texto talvez o mais careta, mas assim, o mais certinho. Senti, não sei porque me enganou, mas eu senti uma certa falta de, não sei, de originalidade, alguma coisa assim. Agora eu vou ler rapidamente também o do texto erótico, mas é erótico, não é para achar graça não, tá? O marido dela fazia fortes movimentos pélvicos sobre uma das mulheres. Cara, não é para rir porque é erótico, é para sentir. Viu como é que é difícil quando você tira isso fora? Agora, qual é a medida? Eu não sei fazer cena. Sou historiador. Eu vou contar uma história aqui. Eu conheci o falecido Zé Rodrigues, que também era compositor. O Zé Rodrigues, o Zé Rodrigues influenciou toda uma geração com a música Eu Quero Uma Casa no Campo. A minha irmã deixou de ser parceira dele para ir morar na casa no campo. Aí o Zé Rodrigues tinha a maior coleção ele já morreu, maior coleção de arte, de livros pornográficos no Brasil. Aí conheci o Zé Rodrigues, eu falei, pô Zé, vamos fazer um dicionário da pornografia no Brasil. Aí eu falei, maneiro e tal. Aí a gente trocava e-mail, começou a conversar, era para encher o bolso de grana e tal. Aí passou um tempo, comecei a achar que ele estava andando de lado, ele andava de lado. Aí eu falei assim, cara, o cara é marcado com a casa de campo, não vai querer ficar da pornografia. Agora ele morreu, o livro ficou para trás. Não, alguém outro dia, o Ednei Silvestre falou assim, não, cara, vai falar com a família, faz, é bacana e tal. E eu fico também pensando, já pensou, eu entro na sala de aula, menina de 11 anos, que livro você fez, professor? O Dicionário da Pornografia no Brasil. Vai sujar para o meu lado, né? Mas enfim, então eram esses comentários que eu queria fazer, depois a gente conversa mais.